máscara, né? Não ficar mascarada, né? Bom dia a todos. É um prazer poder conhecer vocês, irmã Geralda, que tanto ouvi falar. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes de poder participar e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, na Igreja do Senhor. Como o Romário falou, ele estava falando baixinho, porque essa é a situação que muitos passam, né, nos lugares de perseguição, lugares fechados para o Evangelho. Muitas vezes você tem que falar baixinho, né, você tem que ser discreto. E nós passamos muitas vezes por situações semelhantes, né? E esse vídeo eu preparei baseado naquilo que a gente viveu. Cada frase que vocês leram são pessoas que nós conhecemos, são pessoas do nosso ministério, não podemos falar o nome, pessoas que aceitaram a Cristo com a gente, pessoas que passaram pela nossa vida, né, testemunhas de pessoas que nós nos encontramos também, e inclusive passou ali o massacre de Orissa. Orissa é uma cidade, né, um estado, aliás, um estado na Índia, e nós estivemos lá em 2008, nós estávamos na Índia em 2008 e nós presenciamos esse testemunho, né? Nós, inclusive, estávamos nos preparando também, porque havia uma possibilidade que chegasse na nossa cidade. Foi um massacre muito, muito terrível, muito triste. E tudo isso que nós lemos aqui são pessoas. Algumas fugiram para a nossa casa. Uma que se casou, ela teve que fugir para a nossa casa para não sofrer retaliação pela família, né? Então, de fato, né, a gente ouve muita coisa. E sentir na pele também é uma situação muito forte, né? É muito diferente. A gente está muito acostumado à nossa liberdade. E uma das coisas que tem tirado a nossa liberdade, né, que muita gente tem brigado, é isso aqui, né? Isso aqui não é nada, né? Isso aqui, na verdade, é a nossa proteção. Mas a gente briga porque isso aqui tirou a nossa liberdade, eu não sei do quê, né? E quando isso, de fato, né, é o valor da liberdade. Poder estar aqui, poder cultuar. Eu estava vindo e vi pessoas com a Bíblia debaixo do braço. Isso é muito comum entre nós, né? Mas nós sabemos de lugares, vocês falaram do Afeganistão, Índia, outros lugares, que a gente não pode ter tanta liberdade assim, ou nenhuma, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco da minha história, né, de como o Senhor me conduziu para missões. Eu sou filha única de mãe, né? Meu pai teve outra família, mas sou filha única de mãe. E aos 14 anos, o Senhor me chamou para fazer parte dessa família. O Senhor me libertou. Eu venho de uma família muito problemática, muito destruída, com brigas, violência. Cresci nesse ambiente. E quando nós estávamos ali orando pelas crianças, era exatamente o que eu vinha pensando, né, com relação à criança. A gente vê a criança brincando, pulando, sorrindo, e a gente não imagina o vazio dentro do coração dela, muitas vezes, por um lar destruído, por uma situação de violência, de abuso que ela enfrenta. Então, a criança, ela realmente é um ser muito importante, que nós devemos dar muita atenção, que nós devemos levar realmente a palavra e não desprezar o fato dela ser criança, porque ela tem um coração, e um coração que precisa de Cristo. Eu era uma criança depressiva, eu era uma criança que queria morrer, que queria matar meu pai pelas coisas que ele fazia. Tinha muito ódio dentro de mim, muita tristeza. E a primeira mensagem que eu ouvi foi a mensagem do bom pastor. Eu não conhecia outro amor além do amor da minha mãe. Apesar que meu pai me ama, mas ele não demonstrava. E o amor que eu conhecia era aquele de mãe. Mas, de repente, me apresentaram um amor que está além do amor de mãe.
Eu não sei, né? É difícil até de compreender, porque amor de mãe é tão grande, né? Mas esse amor está além do nosso amor. E a mensagem foi da ovelha perdida, né? E eu era aquela ovelha. A mensagem que eu ouvi, eu era aquela ovelha perdida, precisando me encontrar. E eu comecei a ouvir isso quando eu tinha 8 anos. Com 14 anos, num acampamento, o Senhor falou fortemente no meu coração. Eu era muito tímida, muito retraída. E naquele momento, quando o Senhor Jesus tocou a minha vida, e esse é um dos pontos do meu chamado missionário também, quando Jesus tocou na minha vida, eu chorei, eu me derramei diante dele como se eu tivesse, como se o mundo tivesse sendo arrancado de dentro de mim, aquele peso que eu carregava, todo o ódio, toda a tristeza, toda a depressão que eu carregava dentro de mim, aquilo foi arrancado. E eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu pulava, e foi um momento muito especial na minha vida, de muita alegria. Passado esse tempo, com 17 anos, eu estava num outro acampamento. E tentando ali conhecer a Cristo ainda, indo numa igreja, noutra, e eu estava já estabelecida numa igreja. E o Senhor falou comigo nesse acampamento, através de um missionário. Não lembro o missionário, não lembro para onde ele foi, não lembro nada dele. Eu só lembro uma coisa que ele falou, que ele era filho único, que ele era arrimo de família, e que Deus chamou ele, e ele falou, Deus, mas como que eu vou? Mas ele foi, e Deus cuidou da mãe dele. E nessa época, meus pais estavam separados e era a minha situação. Eu tinha que cuidar da minha mãe. Mas eu senti fortemente no meu coração, naquele dia, que o Senhor estava me chamando para ser uma missionária. Não fazia ideia o que era aquilo, nem para onde que eu ia. Mas eu estava disposta a servir. E a partir daquele dia, o Senhor começou a trabalhar em cada situação da minha vida, em cada momento. Na área emocional, na área sentimental, o Senhor foi trabalhando e foi me direcionando, até que eu conheci o Romário, e aí nós juntamos os chamados, ele também já tinha um chamado do Senhor, e a gente começou a ter um relacionamento, a conversar, mas havia muitas dúvidas ainda no meu coração, porque ele era maluco, ele queria ir para a Índia, e eu não fazia ideia onde era a Índia. E era muito longe. Eu falei, mas como que eu vou? Eu vou deixar minha mãe. Eu tinha esquecido do missionário, né? Que tinha falado para mim. E eu pensei a mesma coisa. Como que eu vou deixar minha mãe? A família não é unida, não tem quem cuide dela. Ela é firme, mas ela é doente, ela precisa de ajuda. E todos aqueles pensamentos, né? Eu sou meio mãe da minha mãe, né? E eu pensava, o que que eu faço? E nesse tempo que eu estava com essas dúvidas, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor me deu 3 sonhos. O primeiro sonho, eu via uma mulher deitada num caixão, e ela era índia. E ela falava para mim, ajuda, me ajuda. E eu não entendi, deixei passar. Depois o Senhor me deu mais um sonho, e nesse sonho eu entrava num carro, um carro antigo, e tinha muita gente dentro desse carro. E sempre entrando mais gente. E na frente tinha um castelo branco. E nós estávamos indo em direção a esse castelo branco. Hoje eu entendo, né, que o Taj Mahal é um castelo branco. E era bem o que eu estava vendo, só que eu não sabia o que era. Mas o último sonho que o Senhor me revelou para confirmar esse chamado no meu coração foi exatamente o dia da minha salvação. Ele me levou exatamente no mesmo lugar, na mesma hora, e a presença dele estava ali comigo. Eu via ele. E ele falava para mim, a mesma alegria que você sentiu neste dia, eu quero que outros sintam também. E essa foi a confirmação no meu coração. Acho que a gente cantou alguma coisa aqui parecida. Nós recebemos o amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E é por causa desse amor que nós somos impulsionados a falar do amor de Cristo. A gente, às vezes, fala, um missionário pode dizer, eu morro de amores por essa nação, essa nação. Às vezes você gosta, mas nem tudo você está disposto a passar.
as perseguições, as lutas, a cultura diferente. O que te impulsiona de verdade é o amor de Cristo, que faz você amar o próximo como você mesmo. Então, a partir daquele momento, eu entendi que o Senhor, Ele queria realmente que eu estivesse nessa disposição e que eu levasse essa palavra. E aí tudo foi se encaminhando, o Senhor foi direcionando todas as coisas, cuidando da minha mãe, amparando. E aí nós partimos para o nosso primeiro campo, que foi o Peru, onde nós ficamos 2 anos, tá? Acho que o Romário já comentou. Nós ficamos 2 anos e uns 3 meses, mais ou menos, quando a minha segunda filha nasceu. Minha primeira tinha 45 dias quando a gente foi, e voltei com uma de 1 mês. E assim o Senhor foi trabalhando, e nós partimos para a Índia em 2003, já com a nossa terceira filha. E uma das coisas que aconteceu quando nós estávamos de partida para a Índia foi a descoberta que eu tive de que a mulher que tem 3 filhas, ela é considerada amaldiçoada pelos deuses, porque ela não foi abençoada por um menino, né? E nós sabemos que a Índia preza muito, apesar do governo tentar disfarçadamente dizer que não pode ter, né, essa escolha, menino e menina, mas existe muita morte de menina, muito aborto, crianças meninas que nascem já são mortas, são jogadas às vezes para os cachorros comerem. Eu cansei, eu teve uma época que eu tive que parar de ler jornal, porque constantemente você vê uma notícia assim, de que se achou uma bebê no lixo, o rato estava comendo, os cachorros estavam comendo, né? Ou algumas que foram resgatadas. Crianças, né? Meninas, especialmente meninas, que são sufocadas até a morte, ou que são rejeitadas, abandonadas. E eu cheguei já com essa primeira impressão, né? A amaldiçoada, né? E as pessoas vinham e perguntavam: cadê o menino? Você não vai ter menino? E ficavam tristes porque eu não tinha um menino. Então, Deus começou a usar isso na minha vida para testemunhar. Então, as primeiras vezes que eu comecei a ouvir isso, eu falei: olha, filhos, a Bíblia diz que filhos, eles são herança do Senhor, eles são bênção. E eu amo as minhas filhas. E isso foi todo esse tempo, os 15 anos que nós ficamos na Índia, né? Eu sempre cuidando das minhas meninas, o Romário, a gente com carinho, amor. Até que no último dia que nós estávamos, nos últimos dias que nós estávamos lá, nós estávamos despedindo da nossa igreja, eu tive uma surpresa. Uma mulher levantou no meio da igreja e ela falou assim: eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero dizer que eu aprendi a amar os meus filhos através de você. Então, eu não sabia, mas pessoas estavam me observando. A gente não sabe. Mas as nossas ações, elas vão falar muito além das nossas palavras, né? Então, em lugares onde você não pode falar, muito mais. Então, o que nós vivenciamos na Índia durante todo esse tempo foi que, sem palavras, nós tínhamos que testemunhar o amor de Cristo. Houve momentos quando eu pegava táxi, é muito comum na Índia, né? Então a gente pegava um táxi e a gente jogava assim um folhetinho, deixava, esqueci, né? Deixava o folhetinho lá no banco para o próximo passageiro pegar e ler, né? Aí um dia o motorista pegou e falou: a senhora esqueceu. Aí eu tive que pegar de volta. Mas a gente vai buscando estratégias, né? E uma das estratégias que Deus nos deu foi o esporte, né? Trabalhando com esporte. E enquanto o Romário trabalhava ali no campo com os meninos, o Senhor foi me dando as mulheres, as meninas que foram chegando, as moças, né? Moças que foram casando e que foram aí conhecendo a Cristo, já entre eles ali já acontecendo o casamento. E dessa forma nós fomos testemunhando. Muitas vezes abrir minha casa, né? Uma das estratégias nossas era abrir nossa casa, oferecer um café da manhã, um almoço, um jantar, passar um filme. Chegamos a passar filme em português quando a gente não sabia a língua. Aí quem sabia um pouquinho de inglês ia fazendo, né?
traduzindo, falando com mímica, e fomos ali buscando, nos envolvendo e levando esse amor. Uma das coisas que eu gosto quando eu venho na igreja, eu fico prestando atenção no louvor, porque o louvor ele fala muito, né? Uma das coisas que vocês cantaram aqui é que muitos falam que amam, mas não praticam. Então, amar é importante, mas o amor com prática. Especialmente quando você está num lugar onde você não pode falar abertamente. E essa tem sido uma experiência muito grande na minha vida. Eu estive numa cidade onde eu conheci uma família de 5 mulheres, e uma delas era deficiente, tinha uma doença degenerativa muito séria, que afetava o cérebro, o corpo. Inclusive, ela faleceu 2 anos atrás. E o indiano, ele não é tão aberto, leva um tempo para você conquistar a amizade dele, né? E então teve um dia que ela teve um surto e eu ouvi o grito e eu corri para ajudar. E a mãe não estava conseguindo segurar ela e a partir daquele momento o Senhor abriu a porta na casa dessa família. E cada vez que acontecia, eu estava lá, eu levava uma comida, eu estava junto e participando junto com elas. E um dia ela perguntou: por que você está fazendo isso? Porque não é comum na cultura indiana a ajuda, né? E eu falei: eu estou fazendo isso porque eu te amo. E ela ficou meio chocada, né? E abraçava e beijava, coisa que também não tem muita, né? Mas gosta, né? Porque sente falta de carinho. Então, toda essa ação, toda essa atitude de você abrir seu coração, de você ser igual às pessoas, né? De você não ter barreiras, isso tudo vai abrindo espaço para o Evangelho entrar. E foi assim que foi entrando o Evangelho na casa dessa família, que até hoje nós temos uma boa comunicação, e são minhas amigas queridas. E o Senhor tem mostrado isso para mim de uma forma muito forte. Nós precisamos demonstrar amor, nós precisamos levar isso. A mulher indiana, ela sofre muito, né? Ela sofre com a família, ela é obrigada a casar e morar com a sogra. Não que a sogra seja ruim, mas não é uma boa ideia, né? Ir morar com a sogra. Porque na cultura indiana ela se torna empregada da sogra, ela se torna empregada da família. Né? Tem a questão do dote, muitas mulheres que são mortas porque os pais não pagaram o dote. O governo proíbe, mas é uma prática, principalmente em vilarejos. Né? Então, muitas mulheres que são envenenadas, mulheres que são abusadas mentalmente até que ela chega ao suicídio, porque eles não pagaram o dote. Então, há uma opressão. Nossa igreja tem mulheres, né? No passado, ainda tem algumas, que precisavam levantar às 5 da manhã, fazer todo o trabalho para poder ir para o culto, e antes de terminar o culto, sair correndo de volta para casa, para o marido não ficar bravo, para a sogra não ficar brava. Então, são pessoas persistentes, mulheres que precisam achar um meio de poder estar na igreja para que elas não sofram retaliação em casa. O suicídio é outro problema muito sério na Índia. Por causa de toda essa opressão que eles vivem, a cidade onde nós estávamos predominava a deusa da morte, a Kali. Ela é a padroeira da cidade, né? Juntamente com a irmã dela, a Durga, que é a deusa maior. Interessante que a mulher é discriminada, mas eles têm deusas. Não dá para entender, né? Eles adoram mulheres, mas eles também maltratam mulheres, né? Eles adoram a vaca, mas a vaca come lixo na rua. Um dia eu vi no jornal um hindu falando: como que vocês podem chamar a vaca de mãe e deixar ela comendo lixo na rua? O hindu estava pensando isso. Porque não tem muita coerência, são situações sem coerência. Porque o entendimento está cego, né? As tradições são mais fortes do que tudo que a gente possa imaginar, são enraizadas dentro deles. Então,
Há um desafio muito grande que você tem que falar o que é cultura, o que não é cultura, o que parte para o lado maligno, né, e aquilo que é só a cultura, como uma roupa ou coisas assim. Então, os desafios são grandes quando se trata de você estar num país, principalmente, onde existem 33 milhões de deuses, e Jesus ele só vai ser mais um, se você não tomar cuidado. Então, é necessário que você fale com sabedoria para que ele seja o único Deus. E nós temos muitas histórias, né, semelhantes de pessoas que se converteram no nosso ministério, praticamente a maioria criança e adolescente, que hoje são adultos, casados, com família, e os seus filhos também estão servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala em João 10, 14 e 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, seja aqui, seja em outro país, seja em situações de risco ou não. Existem ovelhas que precisam ouvir do bom pastor, que precisam conhecer e saber do bom pastor. E quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com esse propósito. No dia que você aceitou a Cristo, você não aceitou a Cristo somente pela sua própria vida, mas o Senhor te chamou para que outros também conheçam, para que outros também passem pela mesma alegria que naquele dia você experimentou. Como foi aquele dia na sua vida? Você já recebeu Jesus? Como foi aquele dia na sua vida? Foi bom? Tem pessoas querendo também desse Jesus. Hoje, nós recebemos muitas vezes mensagens dos nossos obreiros, pessoas da igreja, agradecendo pelo dia que nós passamos pela vida deles, que eles conheceram o Senhor Jesus. Eu estou discipulando uma moça aqui no Brasil, e essa moça, ela estava a ponto de se suicidar. Ela disse que olhava o veneno do rato e ela pensava muitas vezes que ela ia pôr fim na vida dela. Uma mãe de 4 filhos. E ela começou a conhecer a palavra. E ela outro dia falou assim, muito obrigada, porque vocês passaram pela minha vida. Porque se não fosse assim, eu não estaria viva mais. Então, olha o valor que tem a expressão do nosso amor. Olha o valor que tem compartilhar a palavra. Olha o valor que tem a liberdade que nós temos, né? Nós temos essa liberdade que é preciosa. Mas e se ela fosse tirada de nós? E se nós tivéssemos que passar por situações? Tem frases ali naquele vídeo que é nossa. Nós ficamos 3 anos sem passar num bairro, quando as pessoas começaram a se converter. O fechar as Bíblias era o Romário. Quando estava evangelizando os meninos e passava alguém, tinha que fechar e colocar a mochila em cima para esconder a Bíblia. Eu passei por uma situação que eu estava pregando para mulheres e eu não sabia direito a língua, tinha alguém traduzindo. E eu comecei a falar bonito, né? Fiz um texto, escrevi, aí alguém traduziu na língua local e ficou toda aquela coisa bonita. De repente se levantou uma mulher no meio da multidão, eram umas 100 mulheres. Ela se levantou, na Índia é tudo de 100, viu? Não tem nada de meia dúzia. Qualquer evento é 100, 100 e não sei quanto, né? Tudo assim. E aquela mulher, ela se levantou no meio da multidão e ela falou assim, você está falando isso porque você não conhece a nossa realidade. Naquele momento, tudo que eu tinha planejado, né? Eu tive que fechar e eu falei, Deus, eu acho que
Tinha alguma coisa ali que eu não estava muito conectada, né? E eu parei naquele momento e eu falei, Deus, me ajuda. E eu comecei a falar, a dar o meu testemunho. E aquela mulher se sentou e ela se acalmou. E Deus mudou totalmente aquilo que eu tinha planejado falar. Mas eu tinha que falar o que Ele tinha feito na minha vida, de onde eu tinha vindo e quem eu era, para que ela pudesse entender desse amor. O seu testemunho, ele fala muito. Aquilo que Deus fez na sua vida salva vidas. Por isso é importante compartilhar. É importante ter um viver santo, sadio, saudável. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, num mundo imperfeito. Mas nós precisamos lutar para que Jesus ele resplandeça através de nós. Nós precisamos lutar para vencer as coisas que nos atrapalham, aquilo que nos impede de mostrar o amor de Cristo. Nós precisamos viver essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela pode penetrar o país mais duro, o coração mais duro que vocês possam imaginar. Pode quebrar barreiras que a gente não faz ideia. Só assim para ir concluindo, que eu gosto de falar, eu sou tímida, mas eu falo muito. Uma das nossas obreiras, ela agora é esposa de um pastor nosso, né? Ele era hindu, ela era muçulmana. Então, nós tivemos aí 3 conflitos, porque o hindu não se casa com o muçulmano. E os 2 se converteram, se tornaram cristãos. Então, foram os conflitos dos conflitos, né? A família não queria, ela é uma dessas pessoas que não podia falar para a família, que fugiu para a nossa casa, ficou uma semana escondida. Para a glória do Senhor, os pais dela foram conversar com a gente, uns amores de pessoa, e o Senhor quebrantou o coração deles. E hoje eles amam demais a família dela, o esposo. Então, Deus fez uma obra ali e está fazendo, porque a gente está orando para eles entregarem a vida para Jesus ainda. Mas essa moça, ela tinha ouvido, quando eu estava pregando para as mulheres na nossa igreja, ela ficava ouvindo, porque ela era professora de computação. Nós temos uma escola de computação na igreja, e ela era professora. Então, ela ia dar aula no mesmo horário que eu estava com as mulheres. E aí ela ouvia, às vezes ela parava, enquanto os alunos estavam fazendo alguma coisa, ela parava para ouvir o que eu estava falando. E aí nós voltamos para o Brasil e ela continuou lá. Um dia, essa moça passou por muitas dificuldades na vida. E ela estava deitada, e ela estava sem esperança nenhuma, nenhuma. Ela olhou para o teto, na Índia tem muito ventilador de teto por causa do calor, toda casa tem. Ela olhou para o ventilador de teto e ela ouviu uma voz: se mata. E ela queria então morrer. Uma das maneiras das meninas se matarem na Índia, elas pegam o lenço delas, que se chama dupatta, é um lenço longo, e elas se enforcam nesse lenço. E naquele momento, a voz ficou falando na mente dela: tira a sua vida, você não vale nada, se mata. E aí ela ligou, ela recebeu uma mensagem no celular naquele momento. Um versículo bíblico que eu não me lembro qual é, mas esse versículo falava que Jesus a amava, que ela era uma pessoa amada, que Jesus estava com ela. Algo semelhante assim. Uma injeção de ânimo, ali, de esperança para a vida dela, vinda de uma irmã que ela havia conhecido na igreja. Aí passou a vontade de morrer. No dia seguinte, ela agradeceu à irmã. Ela falou assim: olha, obrigada pela mensagem que você me mandou, porque eu estava passando por isso, isso e isso. E a irmã falou assim: mas eu não te mandei mensagem nenhuma. Eu estava dormindo. Glória a Deus. É? Eu não te mandei mensagem. Olha, Jesus usa até o celular, né? Deus é Deus, né? Ele usa o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, né? O bonito de Deus é essa diversidade, né? Deus conhece cada um de nós e Ele trabalha com cada um de nós naquilo que nós precisamos. E passou aquilo e ela
Hoje ela é uma obreira fiel, uma evangelista, assim. A gente ama muito ela, muito. Ela chama a gente de pai e mãe. E ela é muito fiel. E ela casou com esse pastor, que também é um evangelista nato. O Senhor escolheu os dois para realmente estarem juntos. E a família está se quebrantando aos poucos através dela e dele. Não há barreiras quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Mesmo que a gente tenha que passar por perigos, passamos muito com as nossas filhas, sempre preocupados, cuidando delas. Foram com 1 ano, 4 e 6 anos para a Índia. A gente sempre olhando. E uma última coisa que eu me lembrei quando você falou de criança. As crianças sofrem retaliações. Os missionários que têm filhos no campo, eles têm um pensamento dobrado com seus filhos. Nossas filhas quase morreram várias vezes. Nossas filhas sofreram acidentes. Minha filha mais velha caiu um armário de ferro cheio de livro em cima dela. Ela com 7 anos de idade. 2 professoras para retirar o armário de cima dela. E ela saiu sem ferimento nenhum. A professora quase morreu do coração. Não conseguiu dar mais aula. Mas o Senhor estava ali protegendo. Mas os nossos filhos sofrem, sim, retaliações. E eles precisam muito das nossas orações. Os filhos dos missionários sofrem emocionalmente, porque eles crescem em culturas diferentes da deles. Eles são chamados de crianças de terceira cultura. E nós precisamos dar atenção aos pequenos, nossos filhos, mesmo os adultos, que ainda sofrem por tudo isso. Então, eu queria incentivar vocês nessa manhã. Deus, Ele chama, Deus capacita, Deus prepara, Deus usa a nossa vida da forma que nós somos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é especial. Pelo contrário, nós somos pequenos, nós precisamos de Jesus. Mas através da nossa disposição, através de devolver o amor que Ele nos deu, o Senhor vai usar as nossas vidas. O Senhor vai trazer pessoas para o reino. O Senhor vai salvar. Aonde você estiver. Se você não for, com certeza sustenta, segura quem vai. Porque a obra não é do missionário que foi, é da igreja. Quando Deus chama um missionário aqui dentro, Ele não está chamando o missionário, Ele está chamando a igreja, para que todos estejam juntos. E é isso que o Senhor Jesus deseja. Nós temos um povo lá na Índia, na Tailândia, graças a Deus também passamos 3 anos lá. O Senhor também falou, né, usou as nossas vidas, mesmo sem falar tailandês. O Senhor usou, e hoje tem um grupo de meninos e meninas lá também, ouvindo a palavra de Deus. Disposição. Demonstrar amor, né? Demonstra, abraça, não pode abraçar, mas demonstra amor, sabe? Mostra, porque isso é importante. E vidas serão salvas através desse amor. Amém? Deus abençoe a todos. Desculpa que eu falo demais. Amados, vamos ler um texto em Isaías capítulo 6, até o verso 8, e depois eu vou compartilhar com vocês poucas coisas. Paz, irmã. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado, Jaque. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo hoje. Nós temos hoje no mundo mais de 20 países denominados 100% muçulmano, e que o evangelho é totalmente proibido. Se alguém for pego com uma Bíblia, ele pode ser morto ou ele pode perder as mãos. Mas nós não temos no mundo hoje um país sequer denominado 100% evangélico. É triste. Eu não sei, eu vou falar duas coisas aqui, não sei se eu já falei da outra vez, mas eu mesmo, eu andei por 5 vilarejos nas montanhas da Tailândia, com Mianmar e Laos. E não tinha uma igreja evangélica naqueles 5 vilarejos e nem a presença de um cristão. E quando eu estava discipulando dentro do campo, estava aí com mais ou menos uns 30, 40 jovens, adolescentes, meninas e meninos, eu fiz uma pergunta e eu saí de lá, foi o dia que eu saí mais triste do campo. Eu perguntei para eles: quem aqui já ouviu falar de Jesus? Todos se quedaram em silêncio. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. E um ou dois levantou a mão e disse assim: é um Deus do Ocidente. Já ouvi falar que é um Deus de lá do Ocidente. Aí naquele momento meu coração cortou bastante. Uma outra coisa que o pastor Lido, o pastor Valdemar, ele estava em um vilarejo da África, fazendo uma viagem missionária, junto com pastores. E quando chegou em um vilarejo muito grande, eles receberam os pastores, e o pastor Valdemar fez uma pergunta e disse assim: vocês conhecem Jesus Cristo? Aí eles disseram: não, a gente não conhece. Ele deve morar em uma outra aldeia. Ele não mora aqui. A gente nunca ouviu falar desse homem, não. E ele começou a derramar lágrimas. Hoje é o dia do quê? O dia da igreja sofredora. São 365 dias no ano, 24 horas por dia. Esse é o dia da igreja sofredora. Provavelmente, igrejas do mundo todo estão comemorando um dia que a Portas Abertas estabeleceu para ser a igreja sofredora. E provavelmente se lembram somente esse dia, 12 de junho. E os outros meses? Os outros dias? O que você faz com os outros dias e meses? Todos os dias tem irmãos morrendo, tem irmãos sendo espancados. Um dos nossos pastores, por exemplo, esse último que a Jaque falou aqui, o pai dele faleceu. Eu conheci o pai dele, eu tive a oportunidade de evangelizar o pai dele. O pai dele sofreu um golpe de outros 2 sócios e ele ficou quase louco.
E quando esse filho se converteu, a gente tentou ajudar ele de todas as formas. Ele foi na igreja, ele ouviu o evangelho, ele acalmou o coração. E o filho ali evangelizando outras pessoas também na língua dele. E quando foi um dia, para surpresa de todos, ele se enforcou, morreu. O filho, ele foi lá para enterrar o pai, para cremar o pai. Eu não pude ir. Eu nunca pude ir em nenhuma dessas cerimônias. Como estrangeiro, eu poderia ser apedrejado lá no meio deles. E também por transmitir o evangelho. E o filho, eu estou evitando falar o nome, para tomar muito cuidado. Esse irmão, pastor, obreiro nosso hoje, ele não quis fazer os rituais hindu, que é a adoração aos deuses, e ele sofreu muito naquele dia, porque um grupo queria bater nele. Chegou a empurrar ele, chegou a dar tapa nele, e os outros obreiros estavam juntos. E ele ficou vários meses sem poder ir naquele lugar, até que se acalmasse a situação. A mãe dele continuou morando no mesmo lugar. E esse lugar foi aonde eu abri a primeira escola de futebol. É um vilarejo. Depois a gente voltou. Está 2 horas de Calcutá. Irmãos, para a glória do nome de Jesus Cristo, somos prestes para abrir uma igreja nesse local. Ele e a esposa, essa última esposa que a Jaque falou aqui agora. As retaliações são muito grandes, muito fortes. Então nós precisamos estar atentos. Falamos aqui hoje de várias nações. A encenação que os irmãos fizeram com a Malásia é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Na Índia, nesse lugar que a Jaque falou aqui, você imagina um momento como esse aqui que nós estamos aqui agora, entrar várias pessoas ali fundamentalistas, trancar as portas, chamar o pastor na frente, matar o pastor na frente de toda a congregação, depois atirar fogo na congregação e deixar os irmãos morrendo, queimados vivos. É isso que está acontecendo. Não somente na Índia, mas em vários países. Hoje nós somos, no mundo, cerca de 12% de evangélicos. Os muçulmanos são quase 25%. Hoje nós temos, a última estatística que saiu, temos cerca de quase 3 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões e 400 que representam a humanidade hoje, que nunca ouviram falar do Evangelho. Agora, o que nós vamos fazer como igreja? Todo dia ou todo ano comemorar o DIP? Ou saber que existe a necessidade? Quais os passos que você dará a partir desse dia de hoje? O que mais podemos fazer? Um dos textos que me chama muita atenção, em Colossenses 1, 24, que diz assim, Paulo: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quantos de nós aqui nessa manhã podemos dizer que estamos dispostos a sofrer pela causa do reino de Deus e por todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para que cada um de nós tivéssemos liberdades de ir e de vir?
Quantos de nós estamos dispostos realmente a isso? Mais embaixo aqui, no verso 26 e 27, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos, a cada um de nós. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós. É Cristo em você e em mim, a esperança da glória. A esperança das nações, a esperança da igreja sofredora, a esperança dos 3 bilhões que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. É Cristo em vós. Porque se nós não formos até lá para falar do Evangelho, se não investimos as nossas idas para isso, eles não vão conhecer. Existe um testemunho de uma mulher da nobreza do Afeganistão, ela chama Bilquis. Ela era totalmente proibida de se relacionar com as pessoas fora. Isso já faz alguns anos. E ela estava dentro da casa dela, lá, tomando banho, estava na banheira. E sabe quem apareceu para ela? Jesus. Jesus apareceu para ela. E ele salvou ela. Só que ela não podia falar para ninguém, porque senão ela seria decapitada. Então ela disse: Senhor, eu posso me batizar aqui mesmo, nessa banheira? E Jesus falou: pode. E ela foi batizada. Ela diz: agora eu tenho um pai. E o livro dela é Atrever-me a chamar-lhe de pai. Um respeito por Jesus Cristo, por Deus. Jesus, ele está se revelando aos muçulmanos, aos hindus, às pessoas lá fora. Tudo bem, graças a Deus por isso, mas nós, como igreja, essa geração, estamos perdendo de ser abençoados. Por esse motivo, nós temos um país, um Brasil, de 50 anos atrás, um Brasil bom, maravilhoso, onde a gente podia sentar do lado de fora da casa, brincar, se tornou um país pobre, miserável, corrupto, não somente no meio político, mas também no meio religioso. Homens, pastores, líderes, falsos profetas, que estão enganando o povo, enganando a humanidade, escravizando os homens e deixando de pregar o verdadeiro evangelho. É isso que está acontecendo no nosso meio hoje. Mas nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, e essa verdade que nos libertou e que continua nos libertando. Por isso, meus amados, eu quero encerrar dizendo essa frase que nós lemos. Ai de mim, que vi o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem puro, pecador, e vivo no meio de um povo pecador, e impuros também. E agora, o que será de mim? Ele ficou apavorado, ele ficou triste, ele ficou com medo. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E o anjo saiu de lá do trono de Deus com a brasa e tocou na boca de Isaías. E ele foi purificado, os seus pecados foram removidos. E ele pôde dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu e você
Estávamos na mesma condição de Isaías. Mas um dia, Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz e nos purificou de todo o pecado. Portanto, ele disse, agora vão, faço discípulo de todas as nações. Vão até a igreja sofredora. Vão para esses 3 bilhões que não me conhecem. Invista. Eu sei que a igreja toda não pode ir, mas pode enviar o missionário, pode contribuir com as obras, pode acompanhar, pode ir lá fazer uma visita ao missionário. Nós imploramos as igrejas por onde passamos, irmãos, vocês agora que fazem parte do nosso ministério, venham conhecer. Pastor, 2 ou 3 irmãos da igreja, o tesoureiro da igreja é importante também, né? E visitar o campo, ver com seus próprios olhos o que o missionário está fazendo, o que está acontecendo. Que assim a igreja do Senhor será abençoada, glorificada e cumprirmos assim a grande comissão. Amém? Nós temos 5 minutos mais. E quando o irmão fala até 11h20, é porque você pode ir até 11h25, né, pastor? Então eu quero ficar à disposição de vocês, nesse momento, com uma pergunta objetiva, dentro daquilo que vocês têm curiosidade de saber alguma coisa que a gente não falou aqui, ou para mim ou para a Jaqueline. Vem aqui um pouquinho, Jaque. Tá bom? Esses 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente vai ultrapassar 5, e os irmãos podem fazer uma pergunta que vocês quiserem, se vocês quiserem também. Sim, nós estamos nos preparando agora para fazer um trabalho diferente. Será o mesmo trabalho, porém com uma dimensão muito maior. Nós estamos ainda não sabemos o país onde vamos estabelecer uma base, e através desta base nós vamos treinar pastores e obreiros do Oriente Médio, África, Ásia, para que eles trabalhem com o Ministério de Esporte e também sigam um trabalho de evangelização através desse meio. E acrescentando, né? É difícil hoje a gente alcançar os jovens, o adolescente e a criança. Podemos convidar para vir na igreja. Eles não vêm. Mas se a gente levar o púlpito lá para o campo, todos vêm e ouvem a palavra de Deus do mesmo jeito, serão alcançados e serão introduzidos à igreja. Esse é o novo campo que nós vamos estar desenvolvendo daqui para frente e vamos necessitar de muitas orações, né, e de muito apoio. Poderia responder a sua pergunta ficando o dia inteiro aqui falando, mas eu vou responder em poucas palavras. Devido à desobediência do homem, de não esperar a promessa do Senhor, nasceu a nação de Israel, de Ismael. Então eles serão como pedra de tropeço por todo o resto da nossa vida. Né? Mas vale lembrar, né, que entre eles há as ovelhas do Senhor, né? sim. E ele está ali para resgatar também. A interpretação, existem várias interpretações para esse versículo, mas o que Jesus queria dizer ali, o pastor pode confirmar, Jesus estava naquele momento com os seus discípulos, enviando os seus discípulos a pregar o evangelho às ovelhas de Israel. Correto, pastor? Aí quando Jesus diz assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, depois ele confirmou, trazendo Paulo para os gentios que somos nós. Tem gente que diz até que Jesus estava falando de extraterrestre.
Verdade. De outros planetas. E, na verdade, a interpretação não é essa, irmão. Nós falamos inglês e aprendemos o Bengali, que foi a região de Bangladesh e Calcutá que vivemos. Agora, é bom lembrar que a Índia é um país milenar. O povo da Índia, eles negociavam com Salomão, negociavam com o Egito as especiarias desde aquela época. Mas é isso mesmo. Então, depois que entraram os ingleses, foi igual como os portugueses entraram aqui no Brasil, praticamente, né? A Índia possui 1.600 línguas e dialetos. Então, é muito comum pessoas que saem de um estado para o outro, indiano, e se tornam estrangeiro. Porque o inglês ele é comum, mas nem todo mundo fala. Então, se não falar a língua daquele local, nós mudamos para o estado de Maharashtra. A gente estava em Calcutá, que era o Oeste Bengal, e fomos para Maharashtra. Maharashtra fala outra língua, que é o Marathi. Então, quem não sabe falar o Marathi não consegue se comunicar. Mas o inglês a gente se vira. Né? Chegou famoso. Deu autógrafo para todo mundo. Até ele falar que não era aquele. Como eu não sabia falar inglês quando cheguei, falava, qual é o seu nome? Romário. Oh, vem aqui, Romário. Eu tentava falar, mas eu não sou aquele Romário, eu sou técnico. Não tem problema. A gente foi num hotel 5 estrelas, que era nós dois e as nossas 3 filhas, as 5 estrelas do hotel. E aí souberam que o Romário estava nesse hotel, né? Aí espalharam e fizeram uma pequena fila na porta do nosso quarto. Ele falou, não, mas não sou eu não sou aquele. Não, não tem problema. Não, eu fui corredor de maratona durante 5 anos, profissional, e em 2000 eu comecei a me preparar como técnico de futebol ali no São Paulo. O meu pastor também é ex-jogador de futebol, então eu assumi uma academia de futebol e fiquei como técnico auxiliar dele por 3 anos em um time que a gente tinha, montamos, chamado Além Brasil. Esse time é de ex-profissionais que vão para várias partes de países fechados, inclusive, para testemunhar através do esporte. A imprensa? Em que sentido? Os problemas sociais. A Índia é dividida em 5 castas. Então, cada casta tem o seu poderio, cada casta tem a sua riqueza. Uma casta, ela não se mistura com a outra. Então, existe a última casta que chama Dalits. Só os Dalits são 300 milhões de pessoas. É o povo que vive abaixo da linha da miséria. Então, todo o poder que existe na Índia está nas mãos de 2 castas, que significa aí uns 20, 25% de toda a Índia. Então, a miséria impéria. Uma das coisas interessantes que a gente vê na Índia é que, por exemplo, lá não existe o bairro do Morumbi, lá não existe o bairro do Ibirapuera, não é assim. Lá todo mundo vive dentro da Índia. Então pode ter 100 miserável que mora aqui e um milionário aqui do lado dele. Então existe essa separação que é muito forte. Só para falar da imprensa, né? A imprensa, ela relata tudo o que acontece.
Você sabe, uma coisa interessante na Índia é que a gente sabe mais notícias do mundo lá do que aqui. A imprensa, ela abrange tudo, ela fala tudo. Ela é tanto a favor do governo quanto ela é contra. Tem muitos movimentos, os Dalits, por exemplo, é um movimento que está crescendo. Eles estão tomando força para serem reconhecidos como pessoas, porque eles não são reconhecidos. As mulheres também estão tomando força. Então, tudo isso é relatado na imprensa. Tem muita liberdade para isso também. É, é, é. Não. Aí já tem restrições. Porque existe, na democracia da Índia, na Constituição, existe liberdade religiosa, mas é só no papel. Na verdade, na prática, ela não é tão praticada, não. Mas eles postam, eles usam, porque está tendo mais liberdade, né? Assim, com cuidado. A Índia está em 9º lugar hoje de perseguição. Então, todo mundo tem que ter muita cautela com aquilo que fala e que faz, né? Ficaram. Para todos os lugares que nós somos, as nossas filhas foram. Elas ficaram 15 anos e a última ficou mais 3 na Tailândia, né? Porque ela tem 20 anos agora. Nós temos uma filha de 20 anos, 23 e 25. Né? Todas cresceram no campo. Elas falam inglês porque estavam na escola e exigia isso delas, né? Aprenderam um pouquinho do Hindi, que é a segunda língua, a língua, na verdade, deles. Mas elas se comunicam em inglês. Tem uma grande dificuldade de viver no Brasil, né? Inclusive a mais nova, ela não está conseguindo ficar na faculdade aqui, porque ela não consegue se adaptar à língua e até aos costumes. Às vezes ela é a mais flexível, mas mesmo assim ela está tendo dificuldade, né, para estudar aqui no Brasil. E agora ela está fazendo um curso online em inglês porque ela não se sente confortável. Né? A do meio, a nossa filha, a do meio e a mais velha se formaram nos Estados Unidos na faculdade que a nossa denominação possui. Então, elas receberam bolsa e estudaram lá. A do meio ficou. Fazem 7 anos que ela está lá. Inclusive, ontem completou 7 anos e ela está trabalhando agora lá. E a mais velha e a mais nova estão com a gente. Se elas vão ser missionárias, nós não sabemos. Né? Eu acho que isso é muito pessoal de cada um. E nós temos o critério de não forçarmos nada. O Senhor é quem vai chamar, o Senhor é quem vai falar. Com certeza, a profissão delas, o que elas escolherem, elas vão estar servindo, elas conhecem a palavra. E essa é a liberdade que a gente dá para elas. Né? A mais nova, ela tem desejo de trabalhar como muçulmano, né? Mas ela ainda não tem isso muito claro na vida dela. E o país que ela falou para a gente é o Iêmen. E a gente não está... O pior país do mundo de perseguição, principalmente para as mulheres. Então, ela tem sentido alguma coisa de Deus, mas ela não tem certeza ainda de nada. Português que ela fala é português bem básico, assim, nosso, de casa. Então, se já vai conversar fora, fazer uma entrevista, já vai tropeçar nas línguas. Até eu tropeço, não imagino. Uma mistura bem grande. Amém. Amados, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo carinho, irmã Geralda, pastor. Obrigado a todos os pastores, obreiros, igrejas, irmãos. Caminharemos juntos aí daqui para frente, como eu falei da outra vez. E espero que vocês não nos esqueçam, porque vamos precisar de muita oração e intercessão, principalmente. Tá certo? Deus abençoe a todos e muito obrigado.